Tudo bem, Daniel? Como é que você tá? Oi, Léo. Boa tarde, tudo bem? Tá dando para me Tudo bem? ouvir? Sim, tô te ouvindo. Tudo Como é ótimo. que você tá? Tudo ótimo, tô bem. Tá ansioso para Tudo ótimo. começar a faculdade? Muito, muito ansioso mesmo. Caramba, tu sabe que eu tava dá o quê? Uns 30 minutos de metrô, né? Até chegar aqui no meu quarto da faculdade, né? Às vezes dá pra vir a pé, mas hoje eu vou conversar contigo. E aí eu tava, hoje eu vou conversar com o Daniel e tal, né? Tava pensando e deu lembrando, né? Como que foi depois que eu passei a ansiedade, né? Até começar a faculdade, tu fica, pô, vai começar as aulas, como é que vai ser e tudo mais, né? É, hoje eu saí pesquisando o que é que preciso, já deixar separado, tudo pronto, tudo organizado para começar as aulas. Porque a ansiedade fica mil para começar as aulas. E, e Daniel, conta pra mim como é que tu me conheceu? Sim, Como que tu me conheceu? é, eu te conheci, foi na época que eu estava fazendo cursinho, no ano passado. Foi, Uhum, não é agora, parece que foi em outubro. Foi 60 dias antes do Enem 2021. uhum. Você fez um intensivão, aquela semana, você na medicina. Pronto, eu assisti, gostei bastante. Só, infelizmente, só não consegui entrar, porque eu já estava fazendo outro cursinho. Uhum. Mas eu amei bastante, assisti todos os dias do seu intensivão, amei bastante. Ah, então foi 2021 isso? Não foi esse ano? Foi. Foi esse ano? Não, eu lhe conheci no ano passado, mas Tá. só depois que fiz o Enem e vi, poxa, não deu certo não, o cursinho presencial que eu Uhum. fiz. Não deu certo. Aí eu pensei, poxa, não, vou continuar assim Mas mais foi um um ano, não. anúncio que tu viu? Como é que foi? Tu viu um anúncio meu? Foi um anúncio, foi, no YouTube. Uhum. Que eu usava o YouTube Tá. bastante para pesquisar. Uhum. Então tu tava fazendo cursinho, né? E aí você não tá, você tava naquela, será que vai dar? Tu tava se sentindo confiante ou você já tava meio que vendo assim na prática que não ia trazer resultado para ti? Olha, eu estava muito ansioso por causa da metodologia do cursinho. Era muita matéria. Eu estava também no terceiro ano do ensino médio ano passado. E eu não sentia que eu tinha aprendido os outros assuntos que já tinham passado no cursinho. No começo do ano, não lembrava quase nada. Aí não me senti preparado. Até depois que eu fiz o Enem, logo após que eu saí do local da prova, que eu percebi realmente não tinha valido a pena ter feito cursinho presencial. E tu lembra mais ou menos quanto que foi esse custo? Porque eu acho que é importante frisar isso daqui, porque muitas vezes a gente cria essa expectativa do cursinho presencial, né? E vou contar para ti, né? Eu tenho um colega meu que, cara, a família fez empréstimo no banco, sabe? Era 35 mil por ano, e o arrependimento que ele tem, sabe, de ter colocado esse dinheiro, até ele conta, se eu não tivesse gastado esse dinheiro, hoje eu teria um carro, né? Então, É. quanto que era o cursinho por mês e se tu se arrepende de ter gastado esse dinheiro com o cursinho? O cursinho, Léo, é, ele sempre botava lá na parede o monte de aprovados lá, mas quase nenhum em medicina. E também o custo era 180 ao mês, Uhum. porque que eu ganhei um bom desconto, porque senão seria 450 ao mês. Tá. Então, 450 no mês, no normal, então, 450 no mês, daria 5 mil mais ou menos por ano, né? E aí tu bota a Isso, média do cara, demora 3, 4 anos até conseguir passar, bota aí o que? Uns 20 mil reais, né? Mais ou menos, em média, que a pessoa teria que gastar, né? exatamente. Um monte de dinheiro que poderia ser usado para investir em conhecimento ou em outras coisas. Tu sabe, Daniel, que aqui nos Estados Unidos, cara, tu não sabe a dificuldade que eu tenho para explicar para os caras que demora 5 anos para passar em medicina no Brasil. Eles não É, entendem. E aí, quando eu falo que o cara tem que pagar um curso para ele aprender os conteúdos que ele deveria ter aprendido na escola,
Tipo, eles não entendem, sabe? Tipo, eu tenho que explicar e eles ficam assim, tipo, cara, como assim? Se o cara ficou na escola, né? Eles chamam de high school, né? A gente chama de ensino médio, aqui para eles é high school. E ele aprendeu física, aprendeu matemática. Por que eles falam what the hell, né? Quer dizer, por que diabos a pessoa vai ter que estudar de novo, vai ter que pagar ainda para estudar de novo? Daí eles perguntam, mas a pessoa é uma faculdade? Não, é um curso que você paga, que não tem nenhum, que não vai te dar nenhum diploma, que você fica ali. E aí, né? A gente consegue ver todo esse ecossistema que tem por trás dos cursos, né? Preparatório para o Enem. Então é interessante se eu sou dono de um curso, demorar anos, porque quanto mais tempo tu demorar, mais eu ganho. Porque tu não vai pagar só uma vez, tu vai ter que pagar todos os meses. Tu entende? E aí o Exato. que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma aula para ti. Tá, mas essa aula, ela tem alguma coisa? Não, é a mesma aula. É a fórmula do volume do cilindro. É a área da base vezes a altura. Tá, mas por que eu tenho que pagar para alguém me dizer isso? Né? Então, tu consegue ver o quanto que nós estamos atrasados. Aqui eles estão discutindo, tá? Esse conteúdo que o aluno aprendeu, como é que ele vai reter esse conteúdo? Como é que ele vai lembrar desse conteúdo? Entende a diferença da discussão, né? Então, mas enfim, aí você saiu do Enem frustrado, como é que foi? E a tua família, como é que eles lidaram com isso? Pô, não conseguiu? Eles se deram apoio, não? Olha, meus pais, eles aceitaram, né, que seria um período bem difícil, porque tem gente que Uhum. passa muito, muito tempo tentando medicina. Tem gente que eu conheço que está há 5 anos tentando. Aí eles aceitaram, mas foram me receber depois da prova, e aí, como é que foi? Eu não fiz um bom Enem, não fiz uma boa prova. Vou ter que ficar mais um ano estudando, infelizmente. Aí eles aceitaram, né? Mas queriam que eu E, fizesse um e, cursinho presencial. Mas assim, só para me entender, como é que estava a tua cabeça no pós-prova? Você achava que a culpa era tua ou que a culpa era do cursinho, que não te deu a ferramenta correta para você aprender, memorizar e lembrar dos conteúdos? Ou você, não, eu deveria ter estudado mais horas, mais tempo? Eu fiquei com o sentimento que a culpa era minha, não do cursinho. Só depois que eu fui entender. Mas a culpa, eu pensei que foi minha. Eu deveria ter me dedicado muito mais, porque eu já fazia ensino médio no mesmo período. De manhã era ensino médio, de tarde era cursinho, e à noite estudar o que aprendi no cursinho. Ou tentar revisar, pelo menos, né? Fazendo as questões da apostila. Passava a tarde inteirinha assistindo as aulas do cursinho. Mas eu fiquei muito chateado porque eu pensei que a culpa era minha. Não só eu, mas como outras pessoas que eu vi ao meu redor quando saiu da prova. Tinha gente chorando porque fez uma péssima prova. Aí eu pensei, poxa, eu deveria ter me dedicado mais. Tem gente que passa 10, 12 horas por dia estudando para medicina. É uma coisa que realmente deixa para baixo. E daí tu pensa, quando eu fui reprovado, né, a primeira vez eu pensei, cara, eu já estudo 8 horas por dia, eu trabalho 4, 8 horas eu durmo. Da onde que eu vou tirar mais tempo para estudar, né? Pois é, complicado. Aí eu E, pensei, e, não, vou ter que passar mais um ano estudando. Pelo menos já vou ter terminado o ensino médio e vou ter mais um pouquinho de tempo para estudar. Mas, e, Daniel, eu, tipo assim, sim, não sei como que foi pra ti, mas eu pensava assim, cara, não, eu vou desistir disso daqui, cara. Porque aonde que eu vou arrumar tempo pra estudar? Porque no meu caso eu tinha que trabalhar, né? E aí o que acontece? Eu ficava pensando assim, cara, como é que eu vou arrumar mais tempo pra estudar? Eu não tenho como arrumar mais tempo. Tu ficava também nessa questão, pô, o que que eu tenho que fazer pra. ficava muito em querer arranjar muito mais tempo para ficar estudando. E ainda minha mãe disse que eu deveria trabalhar. Eu, poxa, trabalhar e ainda os estudos. Como é que eu vou associar as duas coisas? Aí é uma coisa que realmente complica. Como é que alguém consegue passar 10 horas por dia, ou até mais, estudando para medicina? É porque a pessoa tem a condição, só pode, para poder ser bancada e passar o dia todo estudando apenas, só estudando do jeito tradicional, para poder ser aprovado. E isso é uma coisa que não entra na minha realidade. Eu não tenho condição financeira para passar 10 ou 12 horas só sentado estudando, porque ninguém tem condição de ficar me bancando assim. Então tu não nasceu em berço de ouro. Não nasci, de jeito nenhum.
Quem me dera. O que eu também ficava perguntando às vezes, né? Pô, Deus, por que que eu fui tão azarado, né? Nasci numa família pobre, né? Por que que tu não me deixou nascer numa família rica, né? Mas depois a gente descobre, né, que o gosto da vitória é muito melhor para quem vem de baixo, porque às vezes o cara que nasce em berço de ouro, ele tem depressão e ele não é uma coisa assim que ele conquistou, né? Porque ele sabe que para ele foi mais fácil. O que que os teus pais fazem? Meu pai, ele é engenheiro civil e minha mãe é enfermeira e técnica de enfermagem. Uhum. Foi daí um dos porquês que nasceu o desejo de ser médico também. A tua mãe te motivou a querer ser médico. É, os três pequenininhos, eu sempre fui no hospital, ela me levava às vezes, aí era muito interessante. Mas o desejo mesmo de ser médico aflorou durante o ensino médio. Aqui, quando eu estava lendo um livro de Ben Carson, alguns livros dele. Uhum. Esse aqui e tem esse Prêmio aqui. alto, o risco calculado. E, Olha só. isso, dois livros dele. Aí, quando eu estava lendo esses livros, é que eu me encantei sobre o relato que ele contava dos pacientes dele que tiveram a vida completamente transformada. Tinha uma paciente dele que convulsionava 100 vezes ao dia. E só tinha pausa de 3 minutos, mais ou menos, entre as convulsões. Mas depois que ele fez um tratamento com essa paciente, fez uma cirurgia, conseguiu mudar completamente o estilo de vida dela. Aí eu pensei, poxa, eu queria fazer isso também. Ajudar pessoas que estão passando por grandes dificuldades, problemas de saúde que, às vezes, é bem difícil encontrar a solução, ajudar elas a terem uma mudança de estilo de vida. Uhum. Interessante, interessante. Isso é o mais importante na medicina, né? Você querer fazer a diferença na vida das pessoas, né? Daniel, tu não pensou em fazer enfermagem quando você teve a tua primeira reprovação? Não, eu quase pensei em fazer uma outra área, uma segunda opção, engenharia elétrica, alguma coisa assim. Eu gostava um pouquinho de elétrica na época, aí eu pensei, poxa, será que eu deveria fazer? Ou deveria passar mais um ano tentando? Então, eu fiquei realmente muito pensativo. Aí decidi, não, eu vou tentar a medicina. Porque, porque senão, o que é que eu vou dizer para minha família no futuro? Eu queria fazer medicina, mas eu desisti. Não, não vale a pena dizer uma coisa dessa. Então, decidi perseverar, continuar tentando. Perfeito, perfeito. Então, daí tu sai da prova, então, triste, desmotivado, e você começa a planejar o teu ano de 2022. E aí, qual que foi a tua visão? Você iria repetir o mesmo erro que você fez em 2021 ou você faria diferente? E outra pergunta também, onde que você fez o Enem? Você fez na sua cidade mesmo? Eu fiz na minha cidade. Fiz na minha cidade. Eu moro em Recife. Aí, como Recife é um lugar grande, aí eu fiz dentro da minha cidade mesmo. Uhum. Mas, assim, quando você fala em questão de que faria diferente, é repetir o mesmo cursinho ou mudar as estratégias de estudo? Eu queria entender como é que foi esse processo, porque para mim, né, e às vezes os alunos, a minha ideia era, não, eu sou ocupado, eu tenho que estudar 12 horas por dia e o cursinho não é um método ultrapassado. Eu não tinha a consciência naquela época de entender que eu estava estudando igual a minha avó. Só que na época da minha avó não existia nem telefone. E eu estava repetindo o mesmo método que ela utilizava. Então, na minha cabeça, eu deveria comprar mais cursos, fazer mais aulas, fazer mais questões, sabe? Essa era a minha mentalidade. E eu queria entender como que foi o teu pós-reprovação e como que tu viu o ano. Foi o seguinte, eu pensei o seguinte, olha, eu, eu fiz o que eu podia fazer, não consegui, infelizmente. Como eu já tinha assistido o seu treinamento antes, eu pensei, deve ter sido realmente o cursinho que me fez passar esse tempo todinho, sem ter conseguido, pensando que tinha aprendido, mas sem ter conseguido ter resultado, infelizmente. Aí eu pensei, não, eu vou mudar minha estratégia de estudos, porque não dá para passar
mais 2 ou até 3, ou teve até casos de 7 anos estudando para passar em do curso de medicina. Eu não, vou mudar minha estratégia de estudo. Aí eu esperei abrir o próximo pacote de vagas do seu curso e diga você, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Que legal, que legal. Então, quando eu abri, provavelmente foi ali no começo do ano, né? E quando você viu ali eu comentando essa questão de você mudar a sua estratégia de estudo, você utilizar a neurociência, né? Eu, de certa forma, questionando, né, essa ideia dos 3 anos, um ano para ganhar base, um ano você evolui e no terceiro você passa, né? Que o dono do cursinho fala. Os vendedores de cronogramas falam isso. E eu rebatendo essa ideia, né, mostrando artigos científicos nas aulas gratuitas ali, eu já mostrei, né, alguns artigos científicos que eu tenho o hábito de ler todos os dias, né, inclusive hoje eu li um sobre o sono e a memória, bem interessante. Então, assim, eu trouxe essa ideia, né, que eles fazem aqui nos Estados Unidos, que é trazer a mudança das metodologias de estudo para estimular mais o cérebro. Se eu estimulo mais o cérebro, logo eu tenho mais aprendizagem, logo eu tenho mais memorização e eu reduzo esse tempo até o aluno adquirir o conhecimento. E como que foi assim? Você acreditou de primeira? Você achou que eu era um coach, charlatão, né, vendedor de curso da internet? Ou você entendeu mesmo qual que era a mensagem que eu estava querendo passar? Olha, quando eu assisti o seu treinamento, no começo eu acreditei em partes. Fiquei duvidando em algumas, porque já me apareceu tantas propostas de cursinho, de, de preparação diferentes, que você nem imagina. Foram diversas, diversas. Aí, quando eu conheci você, em partes eu não acreditei muito. Mas depois que eu fiz Enem, é que eu vi que realmente o cursinho que eu tinha passado o ano todo estudando não tinha valido a pena. E que não me preparou para a prova, realmente. Mesmo tendo me dedicado lá, ter feito tudo que eles mandavam, ainda também paguei por uma segunda plataforma de estudos, para ver se somava mais assim, ganhar mais conhecimento para já na prova, mas infelizmente não funcionou. Aí depois do pós-prova, é que eu percebi realmente que você estava certo no seu treinamento que você tinha falado. Eu pensei, não, eu vou inovar. Eu vi que essa metodologia dos cursinhos que eu fiz o ano todo não funcionou, então eu vou investir na do Léo. Tentar algo realmente que é eficiente. Porque não dá para ficar repetindo o mesmo erro, né? Viu que não deu certo, aqui vai repetir o mesmo erro. Não, tentar fazer algo realmente certo, comprovado pela ciência, que é realmente eficaz. É que nem, por exemplo, tu pega, né, você, quando você virar médico, você vai pegar o teu paciente, o que que você vai fazer? Ele vai ter uma doença, você vai olhar para a ciência e vai ver quais os medicamentos que já foram testados, que já tem comprovação científica para tu prescrever para aquele paciente. Tu não vai dizer para ele, ó, toma esse chá aqui, da não sei do que tu vai curar a tua doença. O chá milagroso. Não, porque senão você pode sofrer, o CRM pode até processar você como charlatanismo, que é você vender algo que não funciona. Então, se nós analisar os estudos científicos, pega o Brasil. O Brasil é um dos piores do mundo em educação. Então, o que que isso diz para nós? Que o professor falar, o aluno copiar o que o professor fala, fazer as 10 questões depois, não funciona. Se funcionasse, o Brasil não ia ser o pior do mundo em educação, que perde para países que têm menos dinheiro que nós. Por exemplo, a Argentina tem menos dinheiro que o Brasil. E mesmo assim, ela tem um sistema educacional melhor que o Brasil, né? E quando tu olha para o sistema americano de estudo, ele coloca o aluno para pensar, o aluno para refletir. E hoje, se tu analisar, por exemplo, a prova do Enem, a prova dos vestibulares, ela é uma prova que faz você pensar. Você vai ter que pensar. Se você não pensar e raciocinar, né? Eu sempre eu lembro que uma professora minha sempre falou, nós estava no ambulatório de pediatria e aí nós estava atendendo uma criança lá e aí eu perguntei para a professora, né, sobre a questão da suplementação que ia ser feita para aquela criança, a dosagem. E aí ela já perguntou, tá, mas como que essa criança nasceu? Parto normal ou cesárea? Quantos quilos tem essa criança? Ela faz amamentação exclusiva no peito? Qual que é a idade? Sabe? Então, não é só a dosagem, é quem sabe, e é isso que o Enem e o vestibular faz.
Ele não vai pedir para você, ó, qual que é a fórmula aqui para você calcular o volume do cilindro. Não, ele vai dar todo um enredo. O cara foi fazer um aniversário dele, comprou um copo que tinha forma, sabe? E a porcentagem de... Então, ele vai trazer vários elementos para fazer você pensar. Então, as provas, elas são provas modernas, mas a preparação é uma preparação ultrapassada. É uma preparação que acaba limitando o aluno e as pessoas aceitam isso. E aí, quando vem eu, por exemplo, né, com depoimento, tu pega ali dos alunos que passaram em 55 dias, né, agora teve a Renata passando na Federal 90 dias, pega a Carlúcia, passou em 4 meses na Federal, e traz esses resultados, as pessoas acham que é mentira. Mas eu conversei semana passada com a menina da Rússia. Ela está aqui nos Estados Unidos para fazer medicina aqui. E aí, a preparação dela é o schedule, né, que eles chamam, o cronograma dela, não é bem cronograma, mas que não tem uma tradução bem específica, seria tipo os horários de estudo dela, o cronograma dela, vamos traduzir para cronograma. É um cronograma de 45 dias, entendeu? Para passar numa faculdade que é uma Ivy League, que é uma das melhores faculdades de medicina do mundo, entendeu? Então, tu vê a discrepância, tá? Mas como é que ela vai absorver o conteúdo em 45 dias? Com técnicas de aprendizagem, com técnicas de memorização, né? Como é que levanta um prédio? Como é que o engenheiro levanta um prédio? Com técnica, com ferramentas. Só que no Brasil demora 3 anos para fazer um prédio. A China faz em um dia. Agora eles têm uma técnica lá para levantar o prédio em um dia. E aí tu começa a ver as diferenças de como que o Brasil, e eu aqui nos Estados Unidos eu consigo ver isso, o quanto que o Brasil está atrasado, ultrapassado, né? Então, quando vem, por exemplo, uma pessoa como eu falando, as pessoas acham que é coach, acham que é mentira, acham que é um golpe, né? E tem esse medo, né? Porque já estão com a ideia bem fixada, que a pessoa deve passar até anos estudando, que é aquele é o único caminho. Um caminho que não é realmente 100%, não é o mais eficaz. Até ultrapassado mesmo. Aí acabam perdendo muito tempo do cursinho, acreditando que o cursinho que vem por aí vai ser algo realmente que vai ajudar. Até investe em mudar de cursinho, porque aquele outro cursinho tem mais nome, mas não é, na essência, a mesma coisa. A mesma metodologia de estudo. E muitas vezes, né, tem essa questão do marketing do cursinho, né? Porque o marketing que eles fazem olha, esse cara passou em medicina, isso e aquilo. Aí tu vai ver quem que é a pessoa que passou em medicina. O cara sempre tirou boas notas na escola. Ele é um nerd, né? Que é o nerd é aquele sujeito que aprende rápido, né? Aquele cara que não precisaria de muitas horas de estudo que ele já vai ler. Por exemplo, na minha turma da faculdade de medicina, lá no Brasil, eu tenho vários colegas assim. É o cara que o professor falou, o cara já nunca mais esquece. Eu tenho que ter uma técnica, tem que aprender, tem que criar o GPOM, né? Que é o mnemônico para memorizar. Entendeu? Eu tenho que fazer várias coisas para não esquecer aquele conteúdo. E tu pega 99% da minha turma é assim. Só que, óbvio, que eles estudam por meio de resumos, por meio de livros, né? E chega no dia da prova, o cara reprova, né? Então, tem vários colegas meus que todo semestre o cara está em recuperação, porque ele não tem uma boa técnica de memorização. E aí, agora, no próximo ano, que vai ter as provas de residência, o cara vai comprar um cursinho. Então, ele estudou 6 anos de medicina, ele vai comprar um curso para aprender o que ele deveria ter aprendido durante 6 anos de medicina para ele passar na prova de residência. A mesma coisa do vestibular. Ele passou 12 anos da vida dele na escola, ele não lembra do que ele estudou nos 12 anos e ele vai ter que pagar um curso para poder passar em medicina. Então vai se repetir o que ele fez lá na época do cursinho, vai se repetir agora, né? E o que me deixa muito feliz, Daniel, que os alunos do método ATM, tu vê, são histórias de vida incríveis, que nem você. Não nasceu em berço de ouro, estudando em casa, trabalhando, conseguiu passar. E os meus alunos, eles conseguem ter um desempenho acadêmico acima da média. E aí eu tô conversando com os alunos para entender o que faz o meu aluno, que passou em medicina, quando ele chega na faculdade de medicina, ele se destacar. Porque tem uma aluna nossa que está nos Estados Unidos estudando. Então ela veio para os Estados Unidos para estudar. E sem falar, né, tu pega, por exemplo, a Cardoso, só tira acima de 9, né? Tá sempre passa em tudo, nunca pega exame, nunca pega recuperação. Então tu vê os alunos tendo um desempenho acima da média, né? E isso mostra o quê? Porque o método que vocês compraram para passar em memorização, o método vai ajudar você a fazer uma boa faculdade, entende? Sim, sim. Com certeza. É algo que você leva para a vida. Uma forma melhor de estudar. Porque senão a pessoa, como você disse,
vai passar o resto da vida estudando do jeito errado. Por isso que é importante aprender como estudar da maneira mais eficiente, com técnicas eficientes, comprovadas pela ciência. Daniel, aí eu passo as aulas gratuitas, mostro depoimentos dos alunos, né? Depois tem a oportunidade então, para o método atlético, tá? Tem que fazer tem, é, o órgão como mais dói mexe, né? Para conseguir o conhecimento. Você não tinha uma universidade e você provavelmente ia ter que estar com os seus pais e assim, como que tu fez para conseguir investimento? Uhum. Foi o seguinte, Léo. Meus pais, eles não acreditavam que a pessoa por si só, sentado lá na cadeira, fazendo prova antiga, estudando, que é a essência da sua metodologia, isso realmente funciona. Aí eu acabei, por conta própria, me inscrevendo no seu curso e de um dinheirinho que eu recebo dos meus pais todo mês, eu fui pagando a mensalidade do seu curso. Era quase todo o dinheiro que eu recebia no mês. Aí eu, por conta própria, fui pagando, porque eles não acreditavam. Achavam que eu deveria sentar na cadeira, num cursinho, e escutar o que o professor fala. Porque passaram a vida inteira acreditando nisso, né? Aí, como é de se esperar, isso chocou eles. Você tem uma metodologia de estudo ativa assim que você estuda por si só, mas que é muito mais eficiente e comprovado pela ciência. Aí meus pais não acreditaram. Aí eu fui investindo por conta própria no seu curso todo mês. E Escondido? é mais ou menos escondido. Eu só fui revelar eles agora, depois que eu passei. Mas eles me viam que eu ficava estudando aqui no quarto sempre. Mas não sabiam Uhum. que eu estava utilizando as suas técnicas e seus ensinamentos sobre o estudo. Mas eles não me apoiaram. Disseram que eu deveria fazer um cursinho. Inclusive, minha mãe disse, se eu não passasse nesse ano agora, ela iria me matricular no cursinho presencial ano que vem. Que ela sempre dizia, o aluno tem que estar sentado ouvindo o que o professor fala. E tu não ficou com medo de ter um golpe, de eu fugir, de eu desaparecer quando tu fez a compra? Não, não fiquei... não fiquei com medo disso. Apesar que eu vi os relatos das pessoas que passaram, até que passou no Jornal Nacional. Aí eu fiquei tranquilo, sem medo com relação a isso. Uhum. E graças a Deus estava certo. Não foi. É, e nos Estados Unidos, né? Se fosse, e eu não teria tudo isso aprovado, né? E mais você agora. E aí, Daniel, você compra o curso, entra lá e como que é, assim a tua primeira aula? Porque é totalmente diferente do que o método tradicional, né? Oxe, totalmente diferente. Extremamente, completamente. Eu não tinha o hábito de estar sentando e fazendo provas antigas, que o que o curso ensina é que você tem que ficar sentado estudando cada conteúdo. Mas eu achei bem diferente no começo e já percebi logo de cara, quando eu comecei a fazer, seguindo a metodologia, eu percebi logo de cara a diferença. Já estava conseguindo entender melhor os assuntos, estava vendo uma memorização maior dos conteúdos, já estava sabendo responder melhor as questões. Em quanto tempo Eu tu viu esse resultado? amei. Nas primeiras semanas, acho que a partir da segunda, terceira, eu já percebi. O resultado muito bom. Porque eu tenho Extremamente bom. um Natan, que quando ele começou a aplicar para aprender exatas, ele falou que dia ele já parecia que ele tinha aprendido mais do que os três. Como que foi contigo?
eu percebi que estava sendo muito mais eficiente que o cursinho. Inclusive, até agora, quando eu cheguei para fazer o Enem e vestibulares agora no final do ano, eu percebi que eu tinha aprendido muito mais do que o ano inteiro de cursinho que eu tinha feito. Muito mais eficiente. Inclusive, eu utilizei também o seu método para fazer o concurso público do IBGE, para trabalhar sendo como recenseador. E acho que foi em menos de 2 meses eu consegui fazer muito bem a prova e recebi o resultado de aprovação. Aí eu percebi, poxa, realmente, esse é o método certo, esse é o método que vai me fazer mesmo passar em Em medicina. menos de 2 meses? Foi. Quanto tempo deu? Eu fiz a prova no final de abril e entrei no seu curso, foi na segunda quinzena de fevereiro. E esse mesmo método para fazer o concurso público. E valeu realmente a pena. Mesmo não sabendo dos assuntos específicos, que eu não sabia de nada do conteúdo específico do IBGE, eu consegui aprender com o seu método. E valeu super a pena. Vi realmente o resultado. 2 meses, olha só, que legal. Legal. Daniel, é, entender assim como professor, né? Tem vários PB, tem o TEC, tem o GPOM. Qual foi a ferramenta que mais trouxe para ti? Foi o GPOM. Com o GPOM eu consegui aprender realmente as exatas também. Poxa, funcionou demais. Porque não adianta você aprender se não memorizar, né? E não resgatar depois. O GPOM foi o que mais eu também vi resultado. Outro que eu também vi muito resultado foi a respeito do estilo de vida que você passou. Esqueci o nome agora do módulo. Vai- Isso, biohacking, foi. Aí eu apliquei a meditação diária. Foi muito bom, porque eu fiquei bem menos ansioso. Antes da prova eu também fazia a meditação, ficar super tranquilo, extremamente calmo para fazer a prova. Nunca tinha ficado calmo antes de fazer a prova. Muito ansioso, muito os nervos a mil, mas utilizando a meditação, eu fiquei muito mais ansioso durante os dias, durante os estudos, até nas provas. Antes de fazer a prova, como eu já disse, fazia a meditação e ficava tranquilo. Nesses vestibulares que eu fiz agora, eu fiz na tranquilidade total. Nunca tinha imaginado que ia ficar tranquilo fazendo uma prova. Legal. Sabe que nos Estados Unidos falam muito sobre a mental. Então, a importância que tem isso, né? E a meditação é uma técnica para atuar. E, Daniel, você tá, né, pouco tempo você já conseguiu resultado. Como é que foi o dia da prova? Assim, confiante, porque eu fiz a prova, eu saí da prova, eu sentia que eu tinha, porque eu estava, eu sabia. Como é que foi o teu sentimento? Tá me ouvindo, Daniel? Oi, tô Eu te ouvindo. perguntei como é que a prova sentiu no dia da prova. O que eu senti no dia da prova? Olha, eu já tinha feito várias outras provas antes de fazer o seu método. Em todas elas eu ficava ansioso, preocupado, mas dessa vez antes da prova, eu ficava tranquilo, porque eu sabia que eu já tinha me preparado o ano inteiro com o método certo. Já me sentia assim bem mais preparado, repetindo a prova várias vezes durante o ano. E sabia que o que iria cair, as questões, que todo ano repete os mesmos assuntos e até a forma que cobra às vezes. Repete. Aí eu já fiquei tranquilo e despreocupado.
de que eu sabia que iria fazer uma boa prova. Que legal, que legal. Daniel, você sai da prova, né, com o sentimento, pô, estou mais tranquilo, ter um bom resultado. Como que foi a aprovação? Sentiu? O que eu senti quando soube que foi aprovado? É, Uhum. Eu soube da notícia, eu estava no supermercado com minha mãe. Aí eu lembrei, eita, saiu o resultado, saiu a lista de aprovados. Eu já tinha visto que meu nome estava na lista de aprovados na primeira etapa. Aí só faltava ver se tinha sido aprovado realmente. Aí eu fui ver. Aí quando eu vi meu nome lá, eu fiquei surpreso. Aí eu olhei, é a lista de aprovados ou a lista de excedentes? Aí eu olhei, lista de aprovados. Eu, puxa, não acredito não. É a lista de aprovados mesmo. Aí eu estava no supermercado com minha mãe. Aí eu disse, manhã, quer ouvir uma boa notícia? Ela, qual é? Eu passei em medicina. Ela, o quê, Daniel? É sério. Ela até passou mal um pouco, de tão orgulhosa, que ficou tão animada. Poxa, porque eu tinha passado mais de um ano tentando. E ver ali meu nome na lista de aprovados foi uma coisa realmente surpreendente. Uma coisa assim, para dar orgulho. Porque você passou muito tempo se preparando para conseguir ser aprovado. Ouvindo histórias de pessoas que passaram anos tentando e você conseguir passar com o seu método em menos de um ano, poxa, valeu super a pena. Foi uma coisa assim que me deixou muito feliz. Até agora não me caiu a ficha de que eu passei. Até agora estou tentando acreditar. o que que passou Acho que na só vai... cabeça assim? Agora eu vou ter um futuro, o que que passou na cabeça daí? agora que agora vai vir a faculdade de medicina, mas a partir daí vai ser uma vida muito boa, um estilo de vida bem diferente. Eu vou ser o primeiro médico da família. Tanto na minha família, parte de mãe, parte de pai, não tem nenhum médico. E nem ninguém com uma renda assim, que a gente pode dizer, poxa, essa pessoa é rica. Não tem ninguém. Eu vou ser o primeiro médico da família. Tanto da minha família daqui de casa, como da família realmente da genealogia. Uhum. E para os teus pais, né, que te apoiaram tanto, ajudaram tanto, o que que tu pensa em fazer para eles O que eu penso em fazer para eles? quando tu virar médico? Olha, eu gostaria de fazer uma viagem com eles e retribuir de, de qualquer forma que puder. Retribuir assim, pelo apoio que eles deram, por querer que eu passasse, por me apoiar. No ano anterior, ter me investido no meu cursinho, que não foi o melhor, mas eles investiram, me apoiaram. Esse ano agora também, mesmo não acreditando que eu iria muito longe com o método, foram me apoiando, ainda assim. Aí eu pretendo ajudar eles, apoiá-los, se puder investir neles também, Dar uma casa melhor, que dar uma condição de vida melhor? é na condição melhor, ajudar na questão financeira, ajudar também que eu tenho um irmãozinho 8 anos mais novo, aí pretendo ajudar ele com o futuro dele também, lá na frente, e E se ele quiser ajudar meus medicina, pais. ele Sim, vai se ele ver quiser tu medicina, médico, exatamente, eu vou apoiar ele e vou ajudar ele, da forma que eu puder, tanto e financeiramente como com outras coisas. que eu sempre trago isso, né, nos conteúdos, nas aulas, que ninguém chega sozinho no lugar. E o mais importante é ter a gratidão quando você chegar nesse local, nesse seu objetivo, no caso é passar em medicina, no caso, né, já estou quase virando médico, próximo aqui, né, primeiro médico também, e forma, né, de alunos aí. Então,
Quero ver como organizar essa logística aí, então, ano que vem aí tu vai recebendo um convite na sua casa, né? Eu quero ver uma forma de ter os alunos também, os aprovados, e por, né? Então, os pais te ajudam, o teu irmão também tinha essa motivação de poder estudar, de poder ajudar também, ajudar a tua que é enfermeira. Então, muito legal, né? Ter então, nunca esqueça das pessoas que faz sentido para Sim, sim. Porque elas foram importantes para você, para a sua construção de pessoa e também para onde a pessoa está hoje. Aquelas pessoas foram muito importantes. Por isso a gente deve sempre se lembrar delas e dizer: eu gostaria de agradecer, por exemplo, minha mãe, meu pai, meu irmão e a toda a minha família por estar aqui hoje e por ser quem eu sou. E a todos que me apoiaram. Daniel, né? Tu tem um irmão que é 8 anos mais novo que você, né? O meu Isso. irmão também faz medicina. O meu irmão é 6 anos mais novo que eu. Medicina. Se o teu, né? Vamos supor aí, quando ele terminar o ensino médio, ele vai chegar para ti, vai perguntar: o que ele quer medicina? Qual seria a recomendação? Cursinho ou não? Não. Eu recomendaria a ele o seu método. Se Que? existir, que eu espero que ainda exista, o cursinho ATM, eu indicarei a ele com todo prazer no mundo. Eu digo a ele: olha, você pode até tentar o cursinho normal, o que muita gente fala por aí, cursinho A, B, C, X, Y, Z. Mas, eu digo a você, você vai ter um resultado realmente eficaz com um cursinho que vai lhe preparar, realmente, forçar você a pensar, a fazer várias provas antigas. É o cursinho do Léo. Eu não pretendo indicar, e também hoje em dia eu não indico para ninguém cursinho presencial e esses cursinhos aí famosos. Uhum. E como que tu contou para tua mãe que tu havia comprado o meu curso? Como é que foi essa... Porque, né? E você meio que comprou ali, não escondido, né? Mas você acabou não muito isso, tá? Vários alunos, como é um valor muito caro, eles compram escondido. Para a família não ser, porque às vezes a família vai desmotivar, vai, né? Pô, tu fez uma decisão errada, então a pessoa sempre conta quando foi aprovado, né? Que foi o seu caso. E depois de aprovado, como é que tamanho que tu tinha um maluco aí daí? Eu tinha contado a eles ano passado a respeito do seu curso, assim que eu conheci, mas só que eles não Uhum. apoiaram, não concordaram. Aí comprei as escondidas, aí estudei, passei no concurso público, depois continuei estudando, aí fiz os vestibulares agora e consegui a aprovação em medicina. Aí depois eu contei a minha mãe: olha, mãe, tu se lembra que eu ficava estudando, fazendo questões no meu quarto, e fiz também. Ela até reclamou comigo que eu usei bastante papel. Tem um bocado de folha aqui de papel que eu usei no seu método. Tudo isso eu aprendi com aquele rapaz que eu lhe contei ano passado, que ele usa neurociência para ajudar os alunos a serem aprovados em medicina, da melhor forma. Ela ficou um pouco surpresa, mas gostou, que realmente eu fui aprovado. Não passei um ano jogado fora, mas um ano perdido, que nem foi o ano passado. Com quantos anos tu passou mesmo? Passei com 18. 18 anos. Olha só, cara, 18 18 anos anos. matriculado na medicina. Incrível. Exatamente. E Aí o que que tu espera? vou ser médico jovem. Cara, isso é bom, isso é bom. É, da faculdade, assim, a fisiologia, tu sabe que vai ter isso aí, né? Da física, outra coisa é estudar anatomia, fisiologia, e tu faculdade, qual que é a tua expectativa em relação à faculdade? Olha, a faculdade eu sei que vai ser complicada. Nenhuma faculdade é, especialmente a de medicina. Mas eu sei que vai ser uma coisa muito
muito boa, assim, que vai lhe ajudar a entender como você pode ajudar outras pessoas a melhorarem, que estão passando por problemas. Mas eu tenho, assim, grandes expectativas de eu fazer novos amigos, vou, vou ter novas experiências, novas oportunidades, que vai marcar para o restante da vida. Vai. E aproveita, né? Eu fiz grandes amigos na faculdade, né? É, De aniversário, né? Eu liguei para ele. E muito legal isso, né? Tu vê. Sim, vai ter pessoas que não vai gostar da cidade, tá? Tem muita mela, mas acho que vai ter as pessoas que fiz amigos assim, bem legais. A faculdade de medicina ali, pessoas que me ajudaram no começo, que, bom, sabe a minha história. Primeiro ano com a academia, até 11, né? E tinha o dia inteiro de aula, então aí depois comecei a trabalhar numa empresa em São Paulo, que daí deu nada. Sendo da faculdade, eu comecei com o projeto ATM, né? Então, tu vai conhecer várias pessoas, e é muito legal essa união que tem na medicina. Às vezes a gente vê só de competição, um querer ser melhor que o outro, mas assim, tem bastante pessoas que vão querer te ajudar, sabe? Então, tenta boas a ajudar, também não ser egoísta, sabe? Querer ajudar o próximo, cara, isso daí é a base de tudo, sabe? inclusive, isso é o diferencial, né? Você não querer guardar só para si, ser uma pessoa muito egoísta que só quer tudo para si. O importante é justamente criar pontes, criar conexões entre as pessoas, ser, ser comunicativo e entender o que os outros estão passando, ajudar quando puder, porque é disso que se constrói a medicina, a interação com as outras pessoas. Isso aí. E Daniel, deixa eu te perguntar, que eu acho que é importante. Qual área da medicina tu pretende seguir? Tem alguma área? Rapaz, olha, na época que eu me encantei pela medicina, eu me encantei também pela área de neurociência. Por enquanto, eu estou pretendendo seguir por esse caminho, mas eu não vou deixar também a mente aberta para conhecer as outras áreas durante o curso de medicina. Mas, por enquanto, a área que eu quero ir é de neurologia. Uhum. Que legal, que legal. É que o método da TEM, ele também dá uma visão boa, né, da neurociência, do cérebro, do funcionamento cerebral. Sim, sim. Uma das coisas que eu mais gostei no curso foi isso, justamente sobre a área da neurociência. Foi o que mais me encantou no curso também. Porque assim, eu é, imagina que eu sou coach numa grande federal, terei que fazer não, é que nem que tá lá no chá da planta, no seu, o cara chá todo ele algum aspecto. Ele vai querer puxar para dizer que todo mundo. Você vai ver, tem um estudo randomizado, tem um estudo, tem um no cérebro, tem da leitura, por que aquele chá funciona. Quando eu penso isso, eu sempre pedir ajuda aos professores, né? Pedir ajuda para eles, como eu deveria me posicionar. Fala assim, teu nome, tipo, a tua credibilidade é muito importante. Então, tu tem que ensinar o que a ciência fala, que tu então foi isso que tentei passar, tento passar para a gente 3.0, né, que aqui nos Estados Unidos, e do 3.0, sempre passa a questão da ciência, né? Sempre ver conhecimento simples, entende? Sim, é importante mesmo. E você, Você psicologia, vai fazer a fazer. mesma coisa, vai ensinar o quê? A ciência para os teus pacientes. Exatamente. Porque não é de conversa que você vai ajudar outras pessoas. Com conversa de outros, né? É com coisa que realmente é comprovada, que realmente é eficaz, que realmente vai ajudar a pessoa. Porque os seus pacientes vão procurar você para saber o que realmente vai ser eficaz para ajudar eles.
a tratar de diversos problemas. Não vão querer saber o que talvez pode lhe ajudar. Eles querem saber o que vai ajudar. Por isso que é importante usar a ciência. Exato. E, Dani, dentro da medicina, né, uma dica, um conselho que eu dou agora, cara, dentro da medicina, que tá aprender com aquelas colegas, estudantes de medicina, ou perguntar para aquele professor porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, um conselho que eu dou, cara, tenta fazer amizade, né? Tenta conversar com os professores, pergunta como é que funciona, como é que é, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu vejo, por exemplo, colegas meus que o cara foca só na nota, não, tirar 10, não sei o que e tal. E de ter esse lado de querer aprender, de perguntar para o professor, e, por exemplo, você tendo essa parte comportamental, isso vai te ajudar até mesmo a oportunidades, por exemplo, estudar fora do país, você ir no congresso, você fazer uma pesquisa científica, né? Eu fiz, ano passado, duas pesquisas de transtorno da aprendizagem, né? Da neurologia. E eu tive a ajuda de um professor que me ajudou no consultório dele, né? Esse projeto vai vir na faculdade, né? Que não existe na cidade para transtorno da aprendizagem. Então, para que Deus coisa, né? Eu nasci com um problema no cérebro e hoje eu pessoas têm o mesmo problema que eu nasci, né? Então, eu conversar com isso, acreditar em Deus, né? Não sei qual é a tua crença religiosa, mas acho que Deus ele escreve certo. Sim. Hoje eu dou graças a Deus também, viu? Porque eu passei também esse período orando, entreguei nas mãos dele, minha mãe também. Minha mãe, meu pai, minha avó, todos assim, eu conheço que todos eles são evangélicos, passaram orando, até irmãos da igreja também ficaram orando por mim, para eu conseguir passar, porque só com a ajuda dele também. Porque a pessoa pensa que não é, a pessoa pensa que é só com que tudo veio dos nossos próprios esforços, mas não. Vem sempre do apoio do Altíssimo também. Exato. Perfeito. E Daniel, tem Sim. eu falando por 60 dias, né? Metodologia americana, depois de você ensinar a técnica, você acha que é possível a pessoa aí ensina um pouquinho, só consegue demorar? Pode repetir, por favor, a pergunta? Tem muitas pessoas que acham que é mentira, falam que é possível passar em 60 dias. Tem muitas pessoas que acham que tu só vai conseguir passar em medicina se demorar 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E depois do meu método, de ter conhecido as pessoas que passaram em medicina em 30 dias, o que tu acha? Tu acha que é possível? Tu acha que não, que só passa se demorar? É possível. Se a pessoa realmente se dedicar e seguir todos, seguir linha por linha, seguir todos os seus ensinamentos, assim, a respeito do método, é possível sim. Aí se a pessoa se dedicar e empenhar a estar estudando corretamente da forma que você passou, que deve estudar, consegue sim passar esses 60 dias. Basta realmente fazer correto e se dedicar. Perfeito, perfeito. E Daniel, um recado aí para o pessoal que vai sair vista, né, que eu faço com alunos, porque a internet, coach, né, tem muito golpe, pessoas que dão golpe, né, e muitas pessoas acham que eu sou essa pessoa, né. Qual que é o recado que tu dá pro pessoal aí, né, para eles irem deles, né, já chegou no objetivo? Olha, o meu conselho é o seguinte: o método Léo, que o seu método Léo, realmente é eficiente e que é realmente uma estratégia, um método de estudo realmente eficaz e que me ajudou a sair de onde eu estava para
agora se tornar estudante de medicina. Algo que eu pensei que iria demorar anos, mas eu consegui isso em pouco tempo. Muito menos que isso. E Que é uma legal. coisa que vale a pena. Que vale a pena, que não desista do sonho, que é uma coisa que vale muito a pena. Mesmo que você já tenha anos, já tenha 50, 60 anos, não desista, que é um sonho que vale a pena viver. Olha só, né, pessoal, Daniel aí, né? Olha a quantidade de resultados que ele teve, fazer esse tipo de depoimento para vocês, porque o meu, né? Então, é, a minha credibilidade é o currículo do aluno da Daniel aí, família, vai virar médico, vai construir dele, então, né? As pessoas me chamam, os né? Se fosse tudo isso, não ter assim, usar medicina. Então, é, é, do que quer passar um golpe. E outras pessoas têm vivem, então, né, que você passa, tem pessoas que atualmente aqui, o meu, eu tô aqui não, somente para mostrar um cara de como a minha vida. Eu vou ser próximo dos Estados Unidos, está no meu currículo, o currículo vai estar lá, já vou me destacar, pessoas, conseguir ter resultado, estudar fora, aprender ciência, ver tudo, ele ver seu ver você fazendo a coisa certa, você cobre o rico, da mesma forma, o técnico da mesma forma, você a postura adequada, ver essa dedicação, começa a apreciar as oportunidades da sua vida. Uma fase desse medo, dá, mas medo mesmo não desiste, corre atrás, faz a coisa, faz por outro, porque a vida vai passar, vai passar por você, desse, vai, pra, pô, eu quero daqui 6 anos, eu quero ser o primeiro médico da família, primeiro da família dele, entendeu? Então, você, até o final, pega a você conhecimento, muda a família, corre atrás, se dedica, se esforça. Tudo que eu quero ter um golpe, entendeu? Conteúdo aqui no canal tem dias bem conteúdo, não gastar dinheiro e o seu tempo